Olá pessoal, um bom dia a todos. Essa é a nossa videoaula de hoje. Hoje falando sobre as leis de Newton. Eu coloquei um material para vocês sobre dinâmica, uma introdução à dinâmica. Eu pedi que vocês fizessem leitura, né? Observando que dinâmica é a parte da física que estuda as causas do movimento. Na cinemática nós estudamos o movimento em si, aceleração, velocidade, deslocamento, e na dinâmica a gente estuda o que causa esses movimentos, né? Então, o pai da dinâmica é esse cara que a gente vai estudar, né? Isaac Newton. Isaac Newton foi um cientista, filósofo, teólogo, matemático, alquimista, que viveu entre 1643 e 1727. Ele é nascido na cidade de Woolsthorpe, na Inglaterra, né? E além das contribuições que ele deu, né, para as chamadas leis de Newton, que são três leis, ele também descreve a lei da gravitação universal, né, que é a lei que rege a gravidade, o termo que a gente mais conhece comumente é a gravidade, tá? Bom, Isaac Newton ele teve seu grande destaque, né, na sua publicação Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, que foi publicado em 1687, né? Isso é claro, dentre muitos outros trabalhos significantes que Newton deu para a ciência, tá? Mas esse se destaca porque ele apresenta as que hoje são conhecidas leis de Newton, tá? Então são três leis. A primeira é a lei da inércia, a segunda é a lei chamada princípio fundamental da dinâmica e a terceira é a lei da ação e reação. Hoje, essas leis, né, elas fazem parte, por mais que a gente não conheçamos as suas teorias, mas essas leis fazem parte do nosso cotidiano, elas estão presentes no nosso dia a dia, né? E a primeira das leis que a gente vai falar, a primeira lei de Newton ou a lei da inércia, né? Bom, vamos pensar o seguinte, né? Quando você vai empurrar uma caixa, né? Se você precisar empurrar uma caixa, você precisa fazer uma força, mas tenta imaginar que se você tivesse a possibilidade de colocar sobre essa caixa, né, um sisteminha que tivesse roldanas ou rodinhas, isso facilitaria certamente, né, o trabalho realizado, né? E é nesse sentido que se baseia o nosso estudo, tá? Eu só vou fazer uma observação. Isso que eu estou colocando para vocês são fotos das páginas do livro de vocês, porque é o material que vocês têm acesso. Todo mundo recebeu o livro, então vocês poderão consultar nele, tá? Então eu estou utilizando ele aqui como base, como referencial, porque vocês têm o livro e aí eu disponibilizo as fotos e isso ajuda também, tá? Bom, então se você colocar a rodinha, a gente percebe que tem uma modificação, né, na quantidade ou na intensidade de força necessária para você colocar, para você fazer com que essa caixa entre em movimento. Mas por outro lado, vamos pensar o seguinte: você tem a caixa com rodinha, mas e aí? Se essa caixa tiver vazia, e aí, de repente, você começa a encher essa caixa de algum objeto. E aí, será se isso vai modificar? Bom, tudo isso é explicado pela lei da inércia, tá? A lei da inércia, ela relaciona a quantidade ou a ação necessária para que algo seja colocado em movimento, tá? Então, por exemplo, se você precisa colocar se você tem um caixotinho, por exemplo, uma caixa de fósforo, você precisa colocá-la em movimento, se ela estiver parada, você vai lá e aplica uma certa quantidade de força. Se você tiver, por exemplo, uma caixa grande, né, uma caixa cheia de compra de supermercado, você precisa colocá-la em movimento, certamente essa quantidade de força necessária será diferente. Por quê? Porque nós temos uma modificação numa grandeza física, que no caso é a massa, tá?
Então, se você pegar a caixinha de fósforo, a massa dela é muito pequena. Se você pegar a caixa de compra do supermercado, a massa dela é maior, né? Então, nesse caso, a massa é a grandeza física que vai relacionar a esse grau de dificuldade ou de facilidade de se colocar em movimento esse algo, tá? É claro, então, nesse caso, a gente pode pensar, né, comparando as duas situações, com rodinha, sem rodinha, vazia e cheia, né? Duas coisas a gente tem que analisar. Primeiro, a situação em que, quando você tem a caixa com rodinha e a caixa sem rodinha, você está minimizando o problema que existe entre a caixa e a superfície por onde ela está se deslizando. Isso é chamado atrito. Então, você está minimizando o problema do atrito. E aí, quando você tem a caixa vazia ou a caixa cheia, né, você tem uma modificação da massa, que é a grandeza que está relacionada à inércia. Mas vamos lá. Nessa linha de raciocínio, né, a gente pode pensar o seguinte. Eu posso aplicar uma força e posso colocar algo em movimento. Mas, por outro lado, né, se eu, por exemplo, der um chute numa bola, eu der um chute na bola, a partir do momento que o meu pé se desconecta da bola, ela continua viajando, né? Ela vai, se eu der um chute apliquei uma força intensa lá muito grande, essa bola vai viajar. Significa o quê? Que a partir do momento que ela entra em movimento, se ela não tiver ação de forças externas, ela vai continuar o seu movimento, né? E a caixa, se ela estiver parada, se ela não tiver ação de forças externas, ela também vai continuar parada. Então, a gente consegue analisar duas situações. Primeiro, que se o objeto estiver parado, ele vai continuar parado, a menos que eu faça ou algo aplique uma força sobre ele. E segundo, se o objeto estiver com velocidade, né, viajando com certa quantidade de movimento, ele vai continuar, a menos que eu tenha ação de forças externas, tá? E é isso que estabelece, né, que Isaac Newton percebeu, né? E ele fez então duas constatações, né? Primeiro, os corpos tendem a permanecer em seu estado de repouso até que uma força que os impulsione os tire dessa condição. Ou seja, se a minha caixinha está parada, ela vai continuar parada a menos que eu aplique sobre ela uma força. Ok? Então, isso é a primeira constatação. A segunda, os corpos tendem a permanecer em movimento até que uma força de resistência, geralmente do ambiente à sua volta, os obrigue a parar. Todo corpo que não se encontra sob ação de forças ou sob ação de forças de equilíbrio, não sofre variação da velocidade. Isso significa o quê? Se ele está parado, ele permanece parado. Se ele está em movimento, ele continua em movimento na mesma velocidade, numa linha reta. Então, esses são os fundamentos ou o princípio da inércia, tá? E aí, Isaac Newton enuncia da seguinte maneira: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento uniforme. Esse aqui faltou, eu entendo que o livro falhou, porque deveria ter movimento retilíneo uniforme, né? Então, todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Ele fala aqui em linha reta, né? A menos que seja obrigado a mudar o seu estado por forças nele impressas. O que significa isso? Significa que, se um objeto estiver parado, ele tende a ficar parado, a menos que seja submetido à ação de forças externas. Ou, se o objeto está no movimento uniforme retilíneo, ou seja, em linha reta, ele tende a continuar esse movimento, a menos que seja submetido à ação de forças externas. Isso é o que estabelece a primeira lei de Newton, tá? Coloca aqui, ó, uma figurinha, duas situações. A primeira situação, o carro está em repouso e acelera.
Tenta imaginar você lá dentro do carro, né? O papai e a mamãe dirigindo, você lá no banco do passageiro. Quando o carro, né? Quando ligou o carro, deu partida, tá parado. Quando o carro ele é acelerado, o papai e a mamãe colocam o carro para entrar em movimento, ele é acelerado, o que que a gente sente? A gente sente como se a gente fosse arremessado ou puxado para trás. Por quê? Porque quando o carro sai, né? Imagina que o carro saiu para cá. A tendência é, se você estava em repouso, que você continue em repouso. Então, o carro vai, mas você fica. Essa é a tendência, ou que estabelece a lei da inércia. Então, por isso que você sente seu corpo sendo puxado para trás. Na verdade, é que o carro indo para frente, o seu corpo ele queria ficar na inércia, ele queria ficar parado. Como o carro está puxando, então o banco do carro está aplicando uma força sobre você. Uma vez que você está em movimento, né? Imagina lá o carro em movimento em linha reta. Quando o papai e a mamãe freia o carro, o que a gente sente? A gente sente o corpo sendo impulsionado para frente. Ou seja, se você estava num movimento retilíneo uniforme, quando o carro freia, você quer continuar nesse movimento. Então, por isso que o seu corpo ele é arremessado para frente. Tá? Na verdade, ele não é arremessado para frente. Ele quer continuar no mesmo movimento que tinha. Só que como o carro está freando, a tendência é que o carro te segure. Por isso você é arremessado para frente. Na mesma linha de raciocínio, quando o papai e a mamãe dirigindo faz uma curva, digamos que ele faça uma curva para a esquerda, você sente o seu corpo sendo arremessado para a direita. Por quê? Você tendenciosamente queria seguir em linha reta, mas o carro está indo para a esquerda, então você sente como se você estivesse sendo arremessado para a direita. Ok? Então essas são as bases da primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, ok? É claro, né, que a grandeza que está relacionada a inércia nada mais é do que a massa, né? Ou seja, quanto maior for a massa de um objeto, maior vai ser sua inércia. Imagina, né? Você empurrar, por exemplo, uma bicicleta infantil e você empurrar uma bicicleta grande. Qual é mais fácil? A infantil. Por quê? Porque ela possui uma massa menor, então ela possui uma inércia menor, ok? Bom, só algumas observações, né? É claro que esse trabalho de Newton ele veio efetivamente para concretizar esse estudo da ciência, mas outros cientistas já haviam formulados teorias, né, que tentavam explicar isso. Eu destaco aqui Galileu Galilei, né? Galileu Galilei ele fez um trabalho em que ele empurrava uma bolinha sobre uma superfície plana sem polir, e aí à medida que ele aumentava o polimento, ele verificava que a velocidade, né, que essa bolinha se deslocava mais rapidamente, né? Então ele consegue relacionar também aí uma interpretação da inércia, que é claro veio a ser concluída finalmente por Isaac Newton, tá? Bom, é teórica essa primeira lei de Newton, tá? Aqui estão as bases da lei de Newton, né, para vocês lembrarem novamente. Aqui é a definição da lei de Newton. E aí a gente tem alguns exercícios aqui, ó. Vamos lá. Pense e responda. Qual das pessoas na figura é mais difícil de ser empurrada? Aqui a gente percebe que tem um adulto e uma criança. Qual delas seria mais difícil de ser empurrada? Pensando. É claro que é o adulto. Por quê? Porque o adulto ele tem maior massa. Então, ó, ele está parado. Ele está parado. Se ele está parado, ele está sem movimento. A criança também está sem movimento. Então, a inércia deles diz que se eles estão em repouso, eles vão continuar em repouso, a menos que seja submetida à ação de forças externas. Então,
para que eles entrem em movimento, tem que ser aplicada uma força externa sobre eles, tá? Tanto nele quanto na criança. Mas e aí? Qual deles tem maior inércia? Aquele que tem maior massa, que no caso é a pessoa adulta, tá? Então, qual deles é mais difícil de ser empurrado? O adulto. Por quê? Porque ele possui maior massa, consequentemente, maior inércia, ok? A partir daqui, a gente tem alguns exercícios, tá? Propostos, eu grifei aqui as respostas, depois eu passo para vocês as respostas para vocês fazerem a correção. E aí tem aqui um exercício resolvido. Por que o cavaleiro é jogado para frente quando o cavalo para bruscamente na frente do obstáculo? Então, se o cavalo estava em movimento, o cavaleiro também estava em movimento. Quando o cavalo para, o cavaleiro tenta manter o seu movimento. Por isso que ele é arremessado para frente. Isso ocorre por quê? Por causa da inércia. Ou seja, ele tende a continuar com a mesma velocidade que possuía enquanto estava em cima do cavalo, tá? Então essa é a resposta. Bom, é isso aí, pessoal. Bom trabalho para vocês e um bom final de semana, né? Estudem bastante.